pessoal, eu detesto começar um vídeo me desculpando, mas eu preciso explicar que a minha voz pode estar um pouco estranha, talvez um pouco fanha e rouca, por causa que realmente eu estou gripado, estou numa situação de saúde meio delicada, então esse é o motivo. E creio que seja um dos menores problemas meus, principalmente atuais. Eu estou realmente hoje estou assim um desânimo bem grande e vejo o nosso país em uma situação que realmente caminha para o pior que nós já enfrentamos e talvez voltemos a tempos onde o país desabava, onde as pessoas passavam fome, morriam de fome, que hoje já é bem menos comum na realidade atual, mas que estamos caminhando para retornar a essa realidade. E eu vejo assim o povo muito apático e muito do povo também acomodado, quieto, muitas vezes sem nem entender o que está acontecendo. Então nós estamos em uma situação onde o governo do país, primeira coisa, está investindo mais em propaganda do que em educação e saúde. Um governo que faz publicidade na televisão, na internet, via rádio, que fica fazendo propaganda do quanto é bom o que ele está fazendo, já demonstra a sua decadência. Porque um governo que de fato seja bom e faça em benefício do povo, ele não precisa fazer propaganda, o próprio povo faz propaganda por ele. Então o fato do governo estar se dedicando mais, investindo, e é incrível, né? Porque o país não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, mas tem dinheiro para fazer propaganda em horário nobre na televisão. Isso que me intriga também. E aí nós temos uma reforma da saúde, uma decadência da saúde, em um nível que se está congelando investimentos em uma área que já é sucateada, uma área que já tem um atendimento muito duvidoso, e aí se está pretendendo investir pelos próximos 20 anos a mesma coisa que se investe atualmente, sendo que a população tende a crescer, nós temos novas descobertas científicas que possivelmente demandarão um investimento maior, então saem equipamentos novos todo ano para cirurgias mais avançadas, para melhoria de tratamentos quimioterápicos, por exemplo, para câncer, tratamentos radioterápicos. Então nós temos equipamentos, medicamentos, tudo saindo cada ano mais inovado, com certas melhorias e que possivelmente muitas das vezes são mais caros, que você não terá como investir, obviamente, quando você tem um orçamento congelado, quando você tem um valor determinado a gastar. Nós temos um ensino médio que está se propondo a ser formador de apertadores e parafuso. O que é dentro da academia quando a gente se refere a apertadores e parafuso? É o chão de fábrica mesmo, que também é uma referência da área da psicologia do trabalho, que é o sujeito assalariado. Mas é errado, é ruim eu ser varredor de rua, eu ser faxineiro, eu ser apertador de parafuso, literalmente. Existem indústrias até hoje onde as pessoas montam chicotes automotivos, onde as pessoas realmente apertam peças, montam peças em um equipamento, em uma mercadoria, de qualquer modo, enfim. É ruim isso? Não, desde que seja por tua escolha. Então, se você escolheu, se você se sente bem com essa profissão, se você acredita que ali você se realizou, não, eu me realizei fazendo faxina, e não é irônico o que eu estou afirmando. Existem sim muitas pessoas que se sentem realizadas no trabalho que é tido como mais simples e que tem igual valor. Então eu tenho colegas, por exemplo, que fazem serviços braçais, serviços em construção civil e que afirmam, é aqui que eu me achei, eu não me imagino no escritório, eu não me imagino trabalhando em outro lugar, aqui é que eu gosto, aqui é que eu me sinto bem trabalhando e fazendo. Se isso é a tua escolha, ótimo, que bom, mas infelizmente as nossas próximas gerações que estão saindo agora do segundo grau, elas não terão essa escolha. Então muitas vezes se faz aquela propaganda e o governo está muito com essa mania, né? O adolescente, o jovem, vai sair do segundo grau empregado. Ok, mas ele vai ser empregado em quê? Ele vai sair empregado em um trabalho onde ele vai ganhar um salário mínimo ou pouca coisa mais do que isso, e ele vai ser empregado ali pro resto da vida, porque a se aposentar ele não vai. Então enquanto ele estiver dando conta de trabalhar, ele vai se manter nesse mesmo emprego. Por quê? Porque estão sucateando as universidades públicas,
estão inclusive já com propostas de privatizar 100% das universidades, não existir mais universidade pública. Então esse sujeito que vai sair do segundo grau empregado, ele vai sair empregado como chão de fábrica pro resto da vida. Ele não vai ter a oportunidade, como muitos têm, de sair hoje do segundo grau, entrar num serviço mais menos rentável financeiramente. Não vou entrar em detalhes de serviço sofrido, isso e aquilo, porque aí é um conceito de cada um. Como eu mencionei, tem gente que considera muito menos sofrido você trabalhar debaixo de sol quente batendo caixa de concreto do que você ficar trancado dentro do escritório, literalmente. Tem gente que considera ficar trancado no ambiente fechado muito mais sofredor do que estar em um ambiente aberto, ventilado, trabalhando com colegas, conversando. Então não vou entrar nesse mérito, mas a questão é que, infelizmente, no Brasil, eu considero uma grande infelicidade no Brasil, existir uma distinção imensa entre cargos. Então você tem um cargo de gerência, por exemplo, que te paga 12, 15 mil, e você tem um cargo de um vendedor que te paga 1.200 por mês, te paga no máximo ali R$2.000 por mês. Então você tem uma diferença, não é nem de 100%, você tem uma diferença de 2, 3 mil% no salário de um cargo para outro. Então quando você analisa isso, aí você vê que a profissão chão de fábrica, ela não é ruim por ser chão de fábrica. O problema do chão de fábrica é que ele recebe mal. E hoje é o que o nosso governo está com proposta, que o sujeito saia formado trabalhando para receber mal, e para receber mal para o resto da vida. E ele não vai ter a oportunidade, como eu mencionava antes, que hoje as pessoas têm que pegar um serviço chão de fábrica que recebe menos, e entrar numa universidade, se sustentar com esse serviço que recebe menos, até conseguir se formar para ir para uma profissão que recebe mais. E aí não é uma profissão melhor, é uma profissão que realmente recebe mais. Então não é que ser professor é melhor do que ser faxineiro. Não, não é melhor. Ambos têm seu valor na sociedade, ambos têm grande importância. O grande mal da nossa sociedade é que um faxineiro recebe um salário mínimo, enquanto um professor recebe, se for com doutorado hoje, por volta, alguns aí chegam a receber R$10.000, que também não vai durar muito tempo, porque o salário dos professores está caindo de maneira gigante, assim, eles estão perdendo vários benefícios que eles tinham garantidos. E muita gente pode falar, mas R$10.000 é um grande salário para um professor, sendo que eu ganho um salário mínimo. Mas temos que pensar que muitas das pessoas, para elas chegarem nesse patamar de R$10.000, elas primeiro não saíram da universidade ganhando isso. Elas fizeram uma graduação, muitas vezes particular, tiveram que investir porque não tiveram acesso a uma universidade pública. Hoje 3% da população tem acesso a uma universidade pública. Aliás, 3% da população tem acesso a uma universidade, um ensino superior. Uma pequena parte disso é pública, o restante é privado, em universidades particulares. Então eles muitas vezes pagou uma universidade, investiu um dinheiro alto nisso, investiu um dinheiro em mestrado, se não conseguiu pelo viés público, que agora está cada vez mais difícil e vai ficar ainda pior, talvez nem exista mais. Ele investiu um dinheiro alto em doutorado. Então muitas vezes esse profissional, para ganhar esses 10 mil, ele estudou por 20, 30 anos e ele investiu em torno aí dos seus 500, 600 mil na carreira. Então esses 10 mil que ele ganha por mês, ele vai levar às vezes anos só para recuperar tudo que ele investiu na carreira dele. Então não é um valor alto. Apesar de ficar essa noção muito pra gente que recebe, eu falo por mim porque eu até hoje não tive um emprego que eu recebesse muito mais que um salário mínimo. Então eu tive empregos que eu recebi em torno de um salário e meio, mas não mais que isso. Em uma época, claro, que o salário era muito menor do que é hoje. Atualmente eu não estou em possibilidade de trabalhar em serviço fixo devido à universidade, então eu faço serviços ocasionais. De qualquer modo, quando a gente compara isso, dá a impressão que alguns salários são altos, mas o investimento também para receber esse salário é muito alto. Você precisa fazer muito para chegar lá e você recebe por uma pequena parte da tua vida. E as pessoas que estão se formando hoje, elas não terão condição de chegar a isso. Então, as pessoas que estão se formando no segundo grau, a partir daqui, elas não terão a oportunidade de ser um professor, para talvez almejar
uma carreira, construir aí ao longo dos seus 20, 30 anos de estudo uma carreira para chegar um dia na vida lá com os seus 50, 60 anos a receber um valor desse de 10 mil reais por mês, 12 mil reais por mês, dependendo do tipo de instituição na qual ela está empregada. Então, as pessoas que estão se formando hoje no segundo grau, elas estão se formando para serviços básicos. Esse segundo grau técnico, que está sendo tão enaltecido pelo governo, é uma formação, primeiro que é uma formação extremamente com déficit, realmente com falhas, com vários problemas, e é uma formação que vai condicionar o sujeito a ser isso para o resto da vida, porque ele sai formado técnico naquilo. É aquilo que ele sabe fazer. E ele não vai ter a oportunidade de adentrar uma universidade para aprender a fazer outra coisa. Então ele vai morrer fazendo aquilo. E se é isso que as pessoas esperam para as suas futuras gerações, aí muitos fazem, eu nem tenho filho para me preocupar, meus parabéns. Você não tem filho, mas eu duvido que você não tenha nenhum, ao menos um sobrinho, um primo ou filho de um amigo seu que você queira que realmente tenha uma vida melhor. Eu, por exemplo, não tenho filho, mas eu tenho vários colegas que estão agora, que estudaram comigo, que se formaram comigo, amigos pessoais mesmo, muito próximos, que têm filhos pequenos, e eu gostaria que as filhas de dois amigos meus, pessoas que são muito chegados a mim, que têm duas filhas, eu gostaria que elas tivessem a oportunidade de se tornar ou chão de fábrica mesmo, como a gente chama, ou se tornar faxineiro porque quis e não porque foi obrigado por falta de opção, ou se tornar médico porque quis, ou se tornar um professor. Então, não é que ser chão de fábrica seja ruim. Não é que você sair como técnico e passar a tua vida inteira trabalhando como técnico necessariamente seja ruim. É uma questão de cada um. Mas você tem que ter consciência que são cargos que geralmente recebem um salário baixíssimo. Com essa história de terceirização e todas as outras questões que eu nem vou adentrar, só vou tratar hoje da questão da educação, porque se eu for adentrar em tudo o resto, vai ser muito complicado, então eu vou focar mais na educação e saúde mesmo. Mas com essa questão da terceirização e tudo isso, a possibilidade é que você, um faxineiro, uma pessoa que desses serviços que costumam receber pouco, receba ainda menos, e não vai ser uma opção. Você vai ter que fazer isso porque é a única coisa que você pode fazer. Porque você não tem como adentrar uma universidade para fazer outra coisa, para ser outra coisa ou para estar realizando outro tipo de atividade. E aí, quanto à saúde, ainda retornando e fazendo mais uma retomada, muitos podem dizer, eu pago plano de saúde particular mesmo porque o SUS já não funciona. Tudo bem, hoje você tem condição de pagar um plano de saúde particular, que não é barato, e o atendimento hoje nos planos atualmente está beirando aí ficar pior do que o do SUS. Você imagina então quando muitas das pessoas que têm uma condição financeira média aí, que são, não diria nem classe média, mas estão um pouquinho abaixo da classe média, não são necessariamente, digamos, carentes de renda o suficiente para serem obrigados a só usar o sistema público, mas eles acreditam que o sistema privado é muito caro, então muitas dessas pessoas que têm uma condição financeira um pouquinho melhor, elas ainda usam o sistema público para economizar. Quando o sistema público realmente ficar numa situação muito defasada, que é o que vai acontecer, já está acontecendo e vai piorar ainda mais, essas pessoas que estão nessa linha intermediária, todas elas vão ir também para o privado, porque já não tem mais condições de ser atendidas no público. As pessoas que só podem acessar o público e que não têm alternativa para pagar o privado, vão morrer, literalmente. Vão morrer na fila do hospital, se é que vai ter fila, se é que vai ter hospital público para que essas pessoas esperem na fila. Vão literalmente morrer, como acontece nos Estados Unidos, como acontece em vários outros países, onde literalmente a pessoa é deixada para morrer, sem remorso, sem nenhum tipo de questão social e moral em relação a isso. É como o país funciona. Hoje que já está sendo muito questionado, mas realmente acontece isso em outros países e é o que vai acontecer no Brasil. E essas pessoas que têm condição de, mesmo passando fome, pagar um plano particular ou pagar pelo serviço privado, vão ir tudo para o privado. Então vai ter uma enxurrada de pessoas entrando no sistema de saúde privado. O que você acha que vai acontecer com o teu plano privado que você paga? Primeiro, obviamente vai subir o valor. Isso é claro. Quando você tem
uma demanda de produto maior do que o que você fornece, a tua tendência natural é subir e elevar o preço. Eles são como toda empresa. Então os planos de saúde, o sistema privado de saúde é uma empresa. Ela quer lucrar, ela não quer o teu bem-estar, ela não quer a tua saúde. Ao contrário, ela quer que você fique doente para que ela ganhe dinheiro em cima da tua doença. Então vão se elevar de maneira gigantesca, astronômica, os valores. Vai piorar o atendimento mais do que já está. Então os planos de saúde não estão bons, os atendimentos vão ficar ainda piores, porque obviamente eu tenho um sistema de saúde público que é altamente defasado, que é realmente esperar para morrer. O que o plano de saúde vai te dizer? Ah, tá ruim, vai para a saúde pública, vai lá esperar morrer em casa. Então, obviamente, vai subir muito o preço desses planos de saúde e do sistema de atendimento privado em si. Vai piorar a qualidade do serviço, porque você não vai ter outra opção senão utilizá-los. Se todos estão defasados, como já é atualmente, você não tem a opção. Então, não existe esse negócio de concorrência que é tão aclamado pelo capitalismo, que foi idealizado pelo Smith, por um dos grandes filósofos do início do capitalismo. Essa ideia da livre concorrência se autorregulando não vai existir. Porque se todo mundo baixa a qualidade, não existe concorrência. Ou você é atendido pelo ruim, ou você vai pro porcaria, ou você vai pro pior, ou você vai pro inferior. Não existe um melhor como alternativa. Então, não existe essa questão da livre concorrência entre as empresas. O que acontece é que todas baixam a qualidade juntas e todas sobem o preço. E você não fica sem escolha. E elas podem fazer isso, elas podem inclusive entrar em acordo entre elas, porque você precisa. Saúde é uma coisa que você não tem como escapar, você vai ter que acessar. Você não tem como boicotar. Então, de qualquer modo, elas vão ter cliente. Elas podem deixar o sistema de atendimento o pior possível e cobrar o mais caro que elas quiserem, que elas vão ter cliente, porque você não tem alternativa. E como nós somos uma população gigante, e como a empresa, a população é maior do que ela dá conta de atender, tem cliente para todo mundo. Então elas também não vão tentar melhorar para pegar mais cliente da outra, porque o tanto de cliente que ela está atendendo já vai fazer com que ela fature muito bem. E aí também em relação às empresas, nós vemos que com essa tendência que está acontecendo, de tudo ser privatizado, de tudo ser terceirizado, as empresas pequenas não vão dar conta disso. Então você também que hoje é um pequeno empresário, você que tem uma empresa de pequeno porte, você realmente acredita que quando terceirizar tudo que é serviço, você vai ter condição de manter funcionamento e concorrer com grandes multinacionais, com grandes empresas que compram sua matéria-prima de lotes fechados, gigantescos? Quem compra em grande quantidade, negocia melhor, compra mais barato e pode vender mais barato. Então sempre as grandes empresas, as multinacionais, que ainda têm várias questões de isenções de impostos, vários detalhes que elas conseguem manejar politicamente, elas vão continuar enriquecendo cada vez mais. E as pequenas empresas que não têm condição de comprar de grande quantidade de matéria-prima vão ter que manter seus preços altos e não vão ter a menor chance de concorrência diante dessas empresas grandes. Então atualmente, a situação em que o país está caminhando é para um malefício de todos. O país não está caminhando para ferrar com a vida de quem está se formando no segundo grau. O país está caminhando para acabar com a vida de todo mundo. Somente realmente quem tem muito dinheiro, quem tem realmente criminoso ao extremo, que roubou muito durante a sua vida, explorando mão de obra de centenas de trabalhadores, cometendo fraudes, quem realmente enriqueceu muito vai conseguir se tornar cada vez mais rico. Todo o restante abaixo disso vai cair sempre de patamar. Perdão, como eu mencionei, minha garganta não tá legal. Quem tá em uma média que hoje é pobre, vai cair pro extremo da miséria, vai começar a morrer de fome e de doença, literalmente. Quem hoje está em uma classe abaixo da classe média, dizem classe média, mas eu não sei se realmente é, porque as pessoas também gastam mais do que ganham. Então hoje quem ganha 15 mil não está muito numa classe média não, mas enfim, essas pessoas que estão dentro do que é entendido como uma classe média, vão cair para a pobreza.
E aí só os empresários que estão ali em uma situação mais confortável, mais cômoda, também vão voltar a ser empregados e com um valor salarial muito abaixo do que já ganharam, e as grandes empresas, essas sim, vão faturar cada vez mais, porque vão conseguir mão de obra quase de graça, vão conseguir negociar grandes lotes de matéria-prima em valores baixíssimos, vão conseguir vender, como hoje é o caso da China, que explora a mão de obra escrava e que vende produtos a baixíssimos valores. É isso que a gente está caminhando, é nessa direção. E eu vejo que as pessoas estão quase aplaudindo, ou por pura desconhecimento, ou realmente porque ainda não entendeu como o sistema funciona. Você que hoje está em uma linha de pobreza, pode ter certeza que com esses grandes avanços que o nosso governo está fazendo, você vai morrer de fome ou de doença. Porque com um ensino médio que não forma mais médicos, enfermeiros para atender no sistema público, psicólogos, com o sistema de ensino que vai formar só apertador de parafuso, o número de profissionais na área da saúde vai cair muito. O valor investido, nem preciso mencionar. Então você vai ter menos profissionais para atender e você vai ter menos investimento em equipamento e em ferramenta para que os poucos profissionais existentes atuem. Então você imagine como que vai ser o teu atendimento de saúde. E para também a questão de que você não vai ter condições de melhorar de vida, no sentido de ganhar melhor, porque você não vai ter acesso a uma universidade pública, ganhando salário mínimo dificilmente você vai conseguir pagar uma universidade privada. E é para isso que o nosso país está caminhando. E eu tenho visto assim uma tranquilidade por parte de algumas pessoas que eu ainda prefiro acreditar que é por desconhecimento. Porque se essa pessoa realmente entendeu para onde nós estamos caminhando e ela ainda está feliz com isso, realmente, socialmente falando, é questionável a maneira dessa pessoa se posicionar. Porque realmente você acreditar que o país vai melhorar com os grandes corruptos de hoje ganhando ainda mais fortunas e com o pessoal que está numa linha média caindo para a extrema pobreza, você acreditar que o país vai melhorar nessas condições é de uma tolice astronômica. É fora de órbita realmente. Eu espero que... eu nem sei mais o que esperar, porque realmente esse vídeo é quase mais um desabafo de alguém que está vendo o país ruir na sua frente, de alguém que valoriza muito a educação, o conhecimento e que está vendo as poucas oportunidades que o brasileiro tem de ter acesso ao conhecimento, à educação. Eu estou vendo essas poucas oportunidades ruindo, essas poucas oportunidades se desmanchando e indo, não sei para onde, indo para o bolso de pessoas corruptas, de criminosos. E hoje o nosso país está sendo governado por criminosos que estão inclusive legalizando o crime. Hoje está se tornando legalizada a corrupção. Literalmente, muitas das ações que estão sendo propostas atualmente pelo nosso governo é visando legalizar a corrupção, legalizar o crime. Basta uma leitura rápida para você entender isso. Eu realmente encerro esse vídeo com uma tristeza muito grande.